Confesso que tive um pouco de relutância em começar a assistir Midnight Gospel. Ao ver o anúncio da série, me parecia só mais uma animação de humor adulto gerada pelos algoritmos da Netflix, feita para atender um público muito específico e que possuía em sua equipe um cara renomado para dar mais atenção e valor para a obra. Depois de muita gente comentando, eu me rendi a assistir. E vou ser sincero, mesmo não me convencendo de que não foi produzida dessa forma, a série me chamou bastante atenção, principalmente por conta de dois elementos: o formato da série e a filosofia proposta. Animações voltadas para um público mais adulto, mesmo que uma boa parte de seu público ainda seja menor de idade, têm se reformulado nos últimos anos. Passaram a abordar questões cada vez mais existencialistas e filosóficas e, convenhamos, o humor realmente não fica nada para trás, pelo contrário, o pessoal tá mandando muito bem. Os maiores exemplos dessa geração de animações podem ser BoJack Horseman e Rick and Morty, essa última trazendo consigo também toda a hype recente de ciência, física, multiverso e etc. Um dos principais fatores que fez com que essas animações alcançassem tamanho sucesso foi por elas terem conseguido captar o Zeitgeist de sua época. Zeitgeist é uma palavra alemã e significa espírito do tempo. O Zeitgeist é o conjunto do clima intelectual e cultural do mundo numa certa época, ou as características genéricas de um determinado período de tempo. Resumidamente, esses desenhos conseguiram captar o que estava rolando na cabeça de toda uma geração e fornecer com muita qualidade uma obra que atendia aos interesses desse público. As leis da física estão aí já há muito tempo explicando o funcionamento do universo e muitas obras vêm aumentando a acessibilidade a esse conhecimento, como livros de grandes cientistas, documentários, filmes que abordam os temas e filmes que não têm nada a ver com nada, mas só de falar sobre buracos de minhoca já te atiça a curiosidade de pesquisar no Google e descobrir um monte de coisas que passam a ser muito interessante. E essas obras têm ganhado muita popularidade, fazendo com que essas compreensões mais científicas do universo se mostrem muito mais interessantes do que a Bíblia, por exemplo, e pronto. Temos uma geração que matou Deus. Esse conceito de matar Deus vem do filósofo Nietzsche e é por isso que essas obras têm sido chamadas de nihilistas. Apesar de existirem diversas formas de nihilismo, convencionou-se chamar de nihilista aquele que está no estágio passivo, acabou de perder suas crenças, sua visão de mundo não faz mais sentido, e ao não encontrar motivações se vê adepto ao Live Fast Die Young, criando certos comportamentos autodestrutivos e de pouca responsabilidade também com o resto da sociedade. Hoje em dia, quando o adolescente diz que é nihilista, ele tá falando basicamente isso, e que também assistiu Rick and Morty e se interessa por viagem no tempo. E é somente isso que os desenhos têm retratado mesmo, personagens que se sentem insignificantes e que tão pouco sabem lidar com isso. Um gênio que se equipara a Deus, mas que não tem a capacidade de suportar a realidade e por isso vive embriagado. As pessoas agora já perderam suas crenças e agora o que fazer? Como mesmo sugere Nietzsche, o homem deve aprender a criar seus próprios valores. Mas isso não parece ser o suficiente enquanto também não sabemos lidar com os nossos próprios sentimentos. E essas obras não abordaram muito bem essa questão previamente. É como se tivesse sido deixada uma lacuna a ser preenchida, a necessidade de algum produto midiático para suprir essa carência filosófica, mas principalmente emocional. E Midnight Gospel veio justamente para cumprir esse papel. A série conta a história de um rapaz que viaja para diversos planetas numa realidade virtual em busca de convidados para entrevistar para o seu podcast, que ele chama de Spacecast. Durante essas viagens, a série também passa a obter certo formato de podcast, tendo episódios com diálogos muito fluentes e incessantes, muitas vezes com os personagens ignorando o que está acontecendo ali de visual, tornando a animação um artifício secundário em meio ao que está sendo contado. As conversas são tão orgânicas que fazem parecer com que o desenho foi feito para dublagem e não o contrário. E isso não é ao acaso, foi descobrir depois que essa foi mesmo a técnica utilizada. Um dos criadores da série, Duncan Trussell, possui um podcast e os episódios realmente são adaptações de suas entrevistas para animação. Todos os entrevistados para o Spacecast trazem questões filosóficas para a série, a maioria das vezes contando como lidaram com determinadas situações, como superaram desafios da vida e no que acreditam. Os personagens, muitas vezes impossibilitados de lidar com certas situações, simplesmente ficam ali, imóveis, esperando o destino que lhes aguardam. Literalmente todos os episódios abordam o budismo direto ou indiretamente. E nessa forma de podcast, a animação tenta passar algo para o espectador que pode estar meio perdido. Não é necessariamente uma mensagem muito clara, um ensinamento muito específico, ou uma forma de lidar com o que quer que seja. Apenas uma conversa amiga que tenta, através de experiências relatadas, te fazer refletir e tentar encontrar o seu próprio caminho. Quando eu disse lá atrás que achava que a série tinha sido gerada por algoritmos, não é à toa. O budismo vem chamando muita atenção para quem busca práticas de autoconhecimento, mesmo daqueles que não buscam a prática religiosa. A prática de meditar, distanciando-se da religião, também vem ganhando força e é chamada de mindfulness, ou de consciência plena. O aumento de buscas no Google por esse termo tá aí para provar. Os criadores de Midnight Gospel sabem disso, o que faz com que a série seja muito consciente de si mesma. E isso é muito simbólico. Essa consciência de si mesmo parece ser justamente o que a série deseja a você. O que é você? Você é uma metáfora?